Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com muita alegria que a gente passa a registrar mais um podcast do Acelera Diário, sempre trazendo aqui para você um convidado que tem muita propriedade para falar sobre toda a trajetória do automobilismo, de veículos, enfim, uma história muito bonita aqui da nossa cidade de Vacaria e, é claro, uma história que acaba abrangendo os campos de cima da serra. Para começar, é hora de nós dar as boas-vindas ao nosso anfitrião. Meu amigo Digão, seja muito bem-vindo. Grande Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está curtindo o Acelera Diário, programa número 20, Lucas. 20 programas online aí do Acelera Diário para todo mundo. Nosso muito obrigado a todo mundo aí pela participação, por elogios que a gente vem recebendo como todo. E é um prazeraço enorme aí, toda terça-feira, né? A gente grava o programa para poder apresentar para vocês mais uma história legal, falar um pouquinho mais desse mundo tão legal que a gente gosta aí. Lucas, semana passada, não posso esquecer de mandar um abraço aí para os nossos amigos do Azerbaijão. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado. Sinceramente, eu não entendi muito bem o que vocês quiseram dizer, mas eu acho que foi uma coisa legal. Muito obrigado. Acelera Diário, rompendo fronteiras. Importantíssimo isso, não esquecer deles que acompanham o nosso trabalho também. Com certeza. Vamos dar as boas-vindas, então, a este ícone da mecânica italiana, vamos assim dizer. Nossa, hoje... Ai, gostei de ver. Você já nivelou lá por cima o negócio. Vamos lá, vamos pra cima. Nosso amigo Kilo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Finalmente, com toda certeza, entra para a galeria dos nomes mais falados aqui do Diário de Vacaria, né, Digão? Isso aí. Vamos lá, então. Kilo, conta um pouquinho para nós, seja bem-vindo, né? E conta um pouquinho para nós como começa a tua história, assim, dentro da área da construção, do desenvolvimento ali, de toda aquela engrenagem que é ser mecânico, cara. Tudo bem, pessoal? Digão, Lucas, tudo Grande certo? Kilo. Na verdade, tudo começou. A minha mãe, quando eu estava nas férias da escola, sempre relatava para mim, ó, tu tem que arrumar uma profissão, filho meu não vai ficar na rua, né? Daí, certa feita, um conhecido, para mim, uma referência aí, um amigo da família, e o Vitor Seron, Vitão. Grande Vitão, já esteve aqui no Diário, né? Já esteve aqui no Acelera. Teve aí, registrou também, precisa. Daí a gente conhecia ele e minha mãe falou se ele não queria um piazote aí para lavar peça e varrer a oficina. Daí foi o começo. Isso com quantos anos, Kilo? Agora tu me apertou, mas aproximadamente eu acho que uns 14. Ele não quer dizer 13 anos, Lucas. 13, 14 Para anos. quem conhece o Kilo, né? A gente se conhece aí há algumas décadas já, né, Kilo? E eu sei que o Kilo também, muita gente conhece ele, então, e sempre tem o Kilo como uma referência na mecânica, né? Em tudo aquilo que ele já desempenhou, e vai contar essa história bem legal para nós como todo aqui. Então, tudo partiu desse pressuposto aí, Kilo, de que precisa tomar uma direção, tem que tomar um rumo e vamos lá, cada um pelhando aí com seus remos, que nem diz aquele. É isso aí. Uma coisa interessante, aquilo que tu fala, eu acho que a gente tem sempre que trazer esse contexto, né? Tu vê 14, 15 anos, digamos, aí a gente via muitas sementes germinarem na profissão, né? Porque tu acaba pegando o gosto de entender ali desde o princípio de lavar uma peça, de entender às vezes que aquela peça está há muito tempo ali, né, trancada, então tem uma ciência por trás de tudo isso. Aquele momento, se tu fosse ver aquilo depois de uma trajetória de 30 anos, qual que foi a importância daquele momento para ti? Na verdade, o cara quando é novo, tudo é novidade pro cara. Daí o cara tira de letra, entendeu? E daí o cara quer saber, o cara fica olhando toda aquela parafernália ali, rolamento, parafusaiama, flanges, juntas. Na época nós tínhamos que fazer as juntas. A gente começava, na época ali, pro Vitor, ele dava com motosserra e motos. Olha aí, ó. Daí a gente fazia a manutenção. E desde o princípio de criar uma junta, na época tinha as juntas, chamava Velomoid. E a gente ficava com um martelinho ali fazendo as laterais ali até fazer. E era um processo bem bonito, sabe? Bem com cautela. Artesanal, bem dizer.
E foi indo, cara, foi indo assim, desde o carburador ali, saber limpar tudo, as agulhas, se vedava ou não, platinado, era um negócio bem que o cara queria saber como funcionava, daí a curiosidade vai indo, né? Daí o cara vai tendo entendimento, vai pegando o fio da meada. Que legal, cara. E mostrando o interesse, no caso, né? É, Querendo fazer a coisa acontecer, não, isso faz com que se desenvolva, né? E aí gera o aprendizado, né? Porque eu também acredito que boa parte do aprendizado, seja em qual profissão que for, parte do princípio de você se dedicar, aprender, errar, porque o erro também, né, te faz com que você acerte, né? E principalmente mostrar o interesse, né, de fazer. Como é que é, né, o interesse de buscar e fazer. Então, isso é muito legal. Isso aí gera o conhecimento, né, como todo. é isso aí. Boa. Digam uma coisa importante que a gente tem que Uhum, fazer da nossa parte aqui, pelo menos para a gente ser justo com essas claro. empresas que fazem parte da nossa trajetória. Chegamos a 20 episódios do Acelera Diário e temos que agradecer muito a 4 empresas aqui em Vacaria, sabe, Isso mesmo. Quilo? Primeiro eu quero começar fazendo um agradecimento muito especial. Tive uma conversa muito bacana hoje, inclusive ao meio-dia com ele, o nosso amigo da Autovia Pneus, o Guto. Oh, beleza. Grande Guto. E sabe, Digão, uma das coisas que a gente vai ter que construir num podcast aqui, que depois é bom que tu conte isso para nós, é a importância da hora certa de trocar o pneu. Ah, legal. Cara, o Legal. Guto tava falando, principalmente quando dá essas, que nem a gente passou por um final de semana aí de muita chuva, cara, Uhum. tem que olhar. Outro patrocinador também que faz com que esse programa realmente aconteça, vamos lá, apresenta aí, Digão, tu que tem Beleza o pura. dom, cara. Já falamos então, né, da importância de ter um conjunto de pneus, né, suspensão como todo aí para o carro funcionar legal. Não podemos esquecer também de um combustível de qualidade, porque se você não tiver um combustível de qualidade, as coisas não vão acontecer como tem que ser. E combustível de qualidade, nós falamos aqui da Petrobras. Da Petrobras, lembra quem? Posto da Júlio. Grande abraço pro Luciano, toda a família lá, nosso muito obrigado, parceirão nosso aí do Acelera Diário. Sempre lembrando, pessoal, um dos melhores happy hours aqui de Vacaria, de domingo a domingo, seja de manhã cedo. O Lucas gosta de tomar um cafezinho, comer um pastel Começa o lá, dia, ó. coisa, né? Eu, quando posso, eu vou um pouquinho mais pro final do dia, sabe como é que é? Tem uma geladinha Vamos lá. revisando o posto. Ah, beleza. Então já sabe, né? Conveniência, combustível de qualidade, tudo aquilo que é legal, tratamento 10 aí pro seu veículo, Posto da Júlio. Uma coisa interessante que a gente tem que falar nesse podcast, estamos na Semana Nacional de Prevenção a Acidentes de Trânsito, é a Isso Semana aí. do Trânsito. E para falar sobre isso, importante, pessoal, a Covibras, Motos Honda tem toda uma programação bacana, nacional, tá ali engajada, a Honda pega firme no que diz respeito à segurança. Então, pessoal da Covibras, Moto Honda, muito obrigado por também apoiar o nosso programa. Quem mais, Digão? E não podemos esquecer nossos amigos da Franco Multimarcas, né? O nosso amigo Franco, Franquinho, enfim, toda a galera lá, sempre com novidades, sempre com carros bonitos aí, coisa de qualidade, de confiança mesmo, né? Franco Multimarcas também é parceirão nosso aqui dentro do Acelera Diário. Um abração para vocês e muito obrigado. A turma do Franco aí, pessoal, a gente está sabendo que vocês também estão apoiando nesse final de semana que está acontecendo no sábado e domingo, um super evento aí dos queridos amigos da Facaria. Ah, é Então, verdade. assim, pessoal, sábado e domingo, um evento gigante na nossa comunidade e o Franco Multimarcas também É está apoiador. apoiando essa turma aí. Aproveitar e mandar um abração pro FIFO e pro Montanha, né? Os organizadores, um sucesso já, o evento com certeza aí vai marcar em Vacaria aí um novo segmento, então, nosso muito obrigado e o Diário de Vacaria sempre, né? Perto e apoiando aí as coisas legais aí da nossa cidade. Boa, Quilo, seguimos daí. Uma das coisas que a gente comentou aí do caso até da autovia e chama atenção é a questão toda da segurança. A mecânica, ela mudou muito nos últimos 30 anos, Quilo? Ela teve uma evolução. Então, entre itens de segurança, né? Como Uhum. hoje o freio ABS, né? Daí é vinculado ao controle de tração, de estabilidade. Tem um monte de itens aí que melhorou um monte na condução, né? Sim. Sabe uma coisa que me chama atenção nos acidentes que eu acompanho, Digão? Que em alguns veículos o motor ele cai. É isso? É essa a expressão mesmo? Ou ele baixa? O que que acontece? Tem algumas estratégias de algumas montadoras que no impacto ele desacopla do cofre ali, né? Depende de alguma estratégia de algumas montadoras, né? Uhum. Daí
cai do berço ali e a princípio cai para baixo. Pela, É o deslocamento, né? pra proteção no caso dos ocupantes. E quando temos que sair, que o impacto é muito forte, né? Ele rasga as longarinas ali, ele não tem como. Como segurar, né? Daí é E velocidade Sim. versus. eu acho que o controle de tração foi uma das coisas que evoluiu muito, né? Aquilo. Sim. Na verdade, esse sistema aí, pelo que a gente entende, é quando o carro está saindo de trajetória, o próprio sistema ele faz as correções, tentando deixar o veículo andar no percurso certo, né? Uma coisa que eu vejo muito nos carros, principalmente nos Estados Unidos, muitos deles, Digão, Uhum. eles são tracionados de maneira permanente. Isso acontece com alguns carros aqui no Brasil, aquilo, tu vê isso assim, Seria acontecer? a tração integral, no caso? Tração integral, mas ele não é um mecanismo que tu aciona, Uhum. ele já vem aquilo meio que. Tem mais nas versões premium, né? Uhum. Hum. Porque é uma segurança muito maior, né? Tu ter o controle de tração. Com certeza. Nas versões mais premium aí já é item de série. Que legal. Vai, Digão. Quilo, vamos lá, vamos falar um pouquinho da história. O pessoal sabe que eu sou mais da velharia, tudo, né? E você é um jovem, então temos cancha para nós falar aí. Quilo, então, na tua história aí, trajetória profissional, né? E pessoal aí, lidando com a mecânica. Então, teve esse primeiro momento aí que você começou a pegar o gosto trabalhando lá no Vitão, né? Aprendendo com ele, vendo, mostrando tudo. E aí, em um determinado momento, eu gostaria que de repente até tu falasse para o pessoal poder entender que você, acho que isso é algo que nunca vai desapegar, acho, de você, nunca vai sair de você, é o João da Fiat, né? É o Quilo da Fiat, é o João da Fiat. Cara, como é que começou essa relação aí? Quilo? Ah, Lucas, antes que eu me esqueça, tem uma coisa, vamos entregar aqui, ó. Você conhece o Quilo, né? O João Quilo, enfim, o João, né? Mas eu duvido que você saiba que o nome deste cidadão aqui do meu lado, meu irmão, é João Carlos Monteiro Rodrigues, popularmente conhecido como Quilo. Mais um, viu? O FIFA foi outro que a gente também Verdade. descobriu agora foi o Quilo aí. Bem isso aí. E aí, Quilo, fala pra nós como é que foi essa questão aí, como é que a questão da Fiat, propriamente dito, chegou na tua vida? Daí, dando continuidade do assunto ali do Vitor, daí o Vitor já tinha trabalhado anteriormente na Itacolomi, na antiga Itacolomi. Itacolomi Veículos. Daí eu tinha fechado a empresa e eu estava abrindo uma nova. E daí o pessoal foi lá entrar em contato com ele, daí quando falaram para ele que para ele voltar a trabalhar nessa concessionária nova que tinha na época, ele falou, só vou se esse guri junto comigo. Ô, louco! Daí ele falou, foi o primeiro contato com veículos novos, né? Sim. E dali veio, Que legal, cara. Que legal. foi o começo, né? Isso, e a concessionária nova, essa era Vavel Veículos? Era Vavel. Pô, Vavel Veículos, Vacaria Veículos Limitados. Olha só. Para quem não tá lembrado, pessoal, a Vavel Veículos era lá na BR-116, né, perto do posto que tem agora lá, que é um posto que abriu há pouco tempo, no caso, né? Isso. Lá na 116, na frente da saudosa churrascaria Guaporé. Nossa senhora, essa faz tempo. Foi lá. Muito bom, cara, muito bom. E aí começou esse processo de concessionária, digamos assim, um padrão de concessionária mesmo, de trabalho, que acaba mudando um pouco, né, de uma oficina tradicional, digamos assim, para uma concessionária. Padrões, normas, procedimentos, né? Tu entrando numa concessionária, tu tem que entrar na metodologia da empresa, daí tudo tem regras, né? Uhum. Desde horários de bater cartão, ainda era o ponto de Sim. cartão e regras, normas de garantia, tempo de remoção de caixa, tempo de trocar pastilha de freio, tudo tinha na época um tempário, né? Olha. E ainda existe até hoje, né? Sim, sim. Tudo tem tempo para tu fazer, né? Que tempo é dinheiro, né? Time is money. Daí, então, na época ali, eu comecei como auxiliar e ajudando os caras a trocar óleo ali, pastilhinha, daí até um momento que até eu ficava auxiliando até os caras de chapeação e tirar motor e coisa, daí uma época até fiz uma embreagem de um uninho na época.
E fiz em tempo bem rapidinho, que é para auxiliar, deu louca de boa, Deus, os cara até falaram, bah, Mita, já tá apto, Olha já aí. dá pra... Já dá pra subir É, Já, e ó, já dá pra aham. subir um elevador, é Já, isso que a gente já. fala, né? Já dá pra pegar um elevador aí pra ele. daí foi Que indo ali na legal. época, ali tinha era tudo os veículos a carburador, né? Com carburador, tinha uns a álcool. Era aquela novela Que maravilha. dos invernos, No né? invernão, velho, É, coisa, né? Era só no. Nhe, 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 nhe. Cara, eu ia te perguntar, o carro a álcool dava muito trabalho pra vocês na oficina, ou não? na época e até hoje o álcool ele corrói, né? Ele tem problema de Hum, Claro que agora os materiais ali já são preparados, que são os carros flex, né? sim. Mas na época os carburadores ali davam bastante corrosão, eles soltavam um cromo e iam entupindo. Bah. Daí ficava sem rápida, não desenvolvia. Chegava o carro rebocado, tira o carburador, limpa, passa ar e vamos embora. E era assim. Pois é, isso é uma coisa que eu acho que é uma grande curiosidade de entender, né? Porque como que eles venciam esse desafio, né, da mecânica Uhum. de antigamente? Muda muito essa mecânica em relação ao trabalho que era feito para o que está acontecendo agora? É mais difícil antes ou agora? Na verdade, antigamente, com pouco ferramental, tu fazia funcionar. O princípio do motor é o mesmo, entendeu? Não mudou. Claro que teve evoluções, né? Uhum. Era blocos de ferro fundido, hoje tem tudo blocos de alumínio, conjunto de alumínio todo completo, né? Mas antigamente era só carburador, um platinado, bobina, era isso aí que dava uns BOzinhos na época ali. Daí começou, tendo aquela ali que ele começou a vir a evolução, né? Da evolução dos carros injetados. Olha só. A Volkswagen foi a Foi o primeira, né? primeiro, Com o né? Gol GTI, O né? GTI, em 1990, se eu não estou enganado? 90, acho que foi 90, 91. O GTI foi o primeiro injetado É, no Brasil de série, digamos é. assim, né? E aí tudo começa a mudar também, né? Aí acho que vem a questão da mudança também do profissional, né? Porque tu já tá nesse modelo, digamos assim, né? De trabalho, de como que era, e dali a pouco diz, opa, agora é injetado, né? Pro profissional, como é que foi essa mudança, aquilo? Como é que até a fábrica procedeu com isso? Porque. Porque, desculpa, mas entra muito, cara, entrou muito sensor, meu. Eu pelo menos Ah, fico sim. pensando assim, antigamente, né, o cara tinha, o ouvido era ultra aguçado, né? Hoje tu tem que usar um scanner que tem 300 funções, né? Então eu vejo como que é difícil, porque o mecânico ele teve que sair do lado só operacional, mas ele teve que entrar no software, ele teve que tentar entender comando. Isso aconteceu assim na oficina? Na oficina de para muitos mecânicos antigos foi era um monstrinho, né? Porque eu vou lidar com gerenciamento eletrônico e tudo. E alguns, tipo, eu te falo da linha Fiat, tinha uns modelos nós entrava ali e tinha o sensor da posição que regulava a marcha lenta do carro carburado tirava uma agulhazinha ali, Uhum, passava um ar e vida que segue. uhum. E deu, era tudo um sensor era para a posição da borboleta de aceleração, um era para regular a marcha lenta, um era para medir o fluxo do ar da entrada. Eu Era tenho, muita coisa, era Eu tenho muita mais. coisa. Pô, tu vê os paradigmas que se cria, né? Lá naquela época eu lembro o meu pai também tinha função do táxi, virava e mexia, estava em função de estar em concessionária, em outros lugares, né? E uma vez ele chegou e contou a história do mecânico, bem esse negócio aí, tava dessa mudança do carburador para injeção, né? A imigração. E o mecânico esse que o pai conhecia, e coisa, falou pra eles, mas era só o que faltava, tio Mineiro. Agora vamos, daqui a pouco, esses negócios de eletrônica, estamos trabalhando lá na eletrônica Bonella, pra ter uma ideia pra fazer. Já pensou, Tu vê, cara? pra época, né? Como tu falou, o monstrinho, realmente, dependendo da situação, a idade, coisa, era uma coisa difícil, né? Pro cara poder assimilar tudo isso, Cara, né? eu acredito que muitas mecânicas que não têm toda aquela infraestrutura que a concessionária oferece, né? Cara, para eles conseguirem manter aquela mecânica que não era autorizada e tal, cara, é uma dificuldade grande, cara, não é? Não tem apoio, tem que buscar o software, tem que buscar tecnologia. E isso é uma das coisas que a gente, né, quando leva o carro na concessionária, às vezes a gente não fica pensando, mas tem uma ciência por trás. Hoje a concessionária tem
ela tem que seguir um padrão que a montadora quer que seja, entendeu? Dentro do padrão de engenharia lá, tem que seguir. Sim. Daí hoje tem modelos, tipo até a última vez, até antes de eu me desligar do grupo, eh, chegava um carro avariado, né? Eu não pegava, tem que tirar um relatório antes e um depois, e tu manda pra garantia, senão não. Eles querem Uhum. saber em que situação, em que momento que deu isso aí. Hoje consegue tirar por relatórios isso aí, né? Bah. Uma das coisas que a gente está imaginando, eu não sei o quanto que aquilo que tu já tem trabalhado com isso, eu não sei, sinceramente, até gostaria de ter a curiosidade de saber o quanto que em Vacaria isso já está presente. Mas a chegada desses carros elétricos aí, cara, como que é para o mecânico receber essa tecnologia? Porque a gente fala não sei se são 3 gerações ou dá para dividir melhor isso. Mas primeiro aquela mecânica bem tradicional, né? Uhum. Depois a gente começa a ver a chegada meio que Uhum. um híbrido, né? Entre Isso. recursos e Uhum. sensores. Uhum. Mas agora, cara, o carro é totalmente Eletrônico, né? Isso eletrônico. Como mesmo. que é isso aí pelo lado do mecânico? Na verdade, hoje, antes de vir esses carros elétricos, o gerenciamento eletrônico é muito, muito, funciona bem. Hoje as centrais desses carros novos, elas todas se comunicam, né? Desde um rádio é uma central, um comando de um ar digital é uma central. Então, uma trava elétrica, um vidro elétrico, um motor de um vidro elétrico é uma central. Então, hoje, um gerenciamento eletrônico se cruzam essas informações aí. Tu entendeu? E então já tem uma tecnologia já bem embarcada, bem boa e bem alinhada disso aí. Então, qualquer informação que tira ali, tu já não trabalha o sistema, já abre o bico, o painel ali já te identifica. Uhum. E para o carro elétrico, no híbrido, ele tem que ter uma comunicação essas duas partes aí. E é bem sensível, entendeu? E E- tem que ter um bom conhecimento, na verdade, disso aí. mas a evolução até, a questão da distribuição de peças do carro elétrico, desse híbrido, como que tá essa distribuição? Tá da mesma maneira que o outro tipo de veículo ou ainda tá? Não, tá indo lentamente. Isso é, isso depende de regiões, né? Regiões onde que vende bastante carro, o público-alvo disso aí, Uhum. né? Isso aí Tem que ter, né? tem que ter e as oficinas e o pessoal relata ainda sobre manutenção e preparo. Ainda tem um bom técnico que começa a saber isso aí, a abordar, Uhum. Uhum. saber onde abordar, onde que eu posso chegar, até que tu tá lidando com uma bateria ali com uma baita tensão. Isso aí não dá pra tu mexer em qualquer fio ali, não. Dá, Tem que ter imagino, uma né? boa bagagem. Eu até apareceu alguns treinamentos aí pro cara aí, mas ainda é igual a imigração do carburador para injeção ainda tem que Então, ter cautela. Tem que Sim. ter cautela, tem que ter um bom conhecimento disso aí. aí é um verdadeiro desafio, né? Porque é uma mudança gigantesca Mas é o caminho. é um caminho sem É, volta, né? né? São Não as, vai são voltar. as tendências, né? Isso As é, tendências, isso vai acontecendo. energia limpa, né, que eles falam, né? Uhum. Nada de emissões, né? Isso aí. E como que tu percebe essa questão dos colegas novos que estão chegando? Aquele cara que antes, né, tinha que se preocupar em desengripar ali uma peça, hoje ele é um hacker, ele é um cara Hum. que desenvolve sistemas. Quem que é o mecânico de hoje? Hoje o mecânico de hoje ele tem que ter um bom entendimento de tecnologia, né? De software, alguma coisa. Claro que no dia a dia tu não pega isso aí. Aleatoriamente, que hoje, quando tu vê um problema no gerenciamento eletrônico, ele vai dizer que é uma central, alguma coisa, tu substitui ela. Depois tu faz alinhamento de rede, comunica tudo e vai embora. Não Uhum. tem, não tem muito mistério. Só o problema quando não tem como dizer, tu tem que abaixar um arquivo ali e falar com os colegas isso aí tem muitos colegas que vieram da parte eletrônica
e já sabe, então abaixa os arquivos ali, e não sabe qual o transponto tem que trocar, o chipzinho, alguma coisa ali. Faz a comunicação, Olha faz ali, a, Ver faz a como que muda, né? evolução, comunicação. né? Bah, O como muda, mecânico virou um cara, né? engenheiro elétrico quase, né, É isso cara? O aí, cara como de muda, né? mecatrônica ali, É, né? como muda. Ele abaixa o arquivo ali e consegue ver qual pino que não está chegando a alimentação, ele consegue identificar isso aí. Que loucura. Ô, Quilo, vamos voltar nessa questão da evolução agora aí, da tua evolução profissional, né? Então, beleza. Entrou, começando pela Vavel, né? E depois Vacaria teve algumas mudanças, né? Até nós estávamos conversando aqui em off. Teve um determinado momento até que Vacaria ficou sem uma concessionária propriamente dita em Vacaria, né? E depois voltou. Acredito que já era com o grupo da Gugelmin, se eu não estou enganado. Como é que aconteceu essa sistemática aí? Essa temática ali a gente trabalhou até em 98. Uhum. Daí a empresa não, não tocou mais para frente, daí resolveu fechar Ok. a Vavel. Daí eu fiquei uns 3 meses parado. Uhum. E daí eu tava em casa, lidando em casa, e tinha alguns clientes, daí na época, eu fui em Lages buscar umas peças, um, um carro de um tio meu. Chegando em Lages lá, como a gente conhecia o pessoal da engenharia, na época nós chamávamos de inspetores da Fiat, eram os caras dos Uhum. coordenadores, né? Daí encontrei um amigo meu, disse, o que tá fazendo aí, guri? Tô comprando umas peças. Fechou lá, que pena, né? E eu falei, se souber qualquer coisa, qualquer novidade, me relate aí. Então me deixa teu nome aí, deixa o teu contato. E daí peguei as peças ali e depois ele falou, cara, acho que vai ter novidade, como se interessou da região de Vacaria. Daí deu uns 90 dias ali, ele me chamou. Daí eu fui pra lá, trabalhei na época eu era tipo Gugelmin, Fiat, Sim. do Uhum. grupo Gugelmin. E depois ela virou Grupo Globo, que tem até hoje, né? Ah, é, Globo, É, verdade. É bem forte, né, a Globo, né? Bem. na época era do seu Mário. Uhum. Tinha uns pessoal ali, os filhos, e tinha uns sobrinhos, Uhum. até um sobrinho dele, que de Florianópolis cuidava aqui. Que legal. E Quilo, e daí nessa constante evolução, né, a gente começou lá em 1990, já estamos aí chegando, beirando o ano 2000, né, você já numa outra empresa, digamos assim, mas sempre ali com a bandeira Fiat, na especialização. É, conta para nós como é que foi fez parte, no caso, essa questão de evolução profissional tua, eu imagino fazer muito curso, né? Eu lembro que a gente já conversou em outras vezes que tinha curso para tudo quanto era lado, tudo. E esses cursos te levaram aonde? Onde é que você foi buscar conhecimento, digamos assim, para o pessoal entender? Na verdade, o, a- o, o curso, né, na verdade, sempre quando tu tá dentro de uma agência, vai vir os produtos novos. Uhum, E daí tem. Hoje vai ser um curso suspensão, freio e rodas. uhum, É uma semana daquilo ali. Daí tu fica dedicado só a como funciona o uhum. sistema, enfim, né? E depois tem um de motor, outro de caixa, daí tu vai quando tem melhoria, quando vai ter mudança de modelo, chamam de novo nós, Legal. vai ter mais uma semana. E era assim, era Cara, constante. até uma coisa que a gente estava conversando antes, estava contando que tu teve a oportunidade de ir até para Betim e para Goiânia. Ah, No- Isso proporciona novos insights, novas ideias? Na verdade, depois com o tempo, por último, quando eu estava no Grupo Guracar, nós tínhamos um diretor, e dele, na época, ele até me relatou, só nós temos que formar, na época chamava os TEC, Uhum. técnico especialista concessionário, e a gente lidava no pós-venda, e dele me relatou assim, Zó, tu tem que levar um colega de Juí e vocês vai ter que passar ele, vai ter que tentar ele colocar do teu lado e nós ir junto. Era uma formação quase de um ano. E daí é um curso bem acirrado para nós se formar, ter essa função aí, sim. que a própria fábrica cobrava, entendeu? Daí esse curso era bem puxadinho. Eu basicamente um mês, chegou um mês ali que a gente fez 2 semanas direto em Porto Alegre, daí voltava, foi bem puxado o treinamento para nós. Daí, quando a turma que passava ia fazer uma visita,
e fazer uma visita na fábrica. E na fábrica ela é um Que acesso legal. bem restrito, entendeu? Não dá para tu ter acesso à linha de montagem, não pode dispersar o pessoal, que o pessoal não parava, entendeu? Não para. Daí nós fazíamos a visitação e nós tínhamos uma prova final lá. Daí era essa aí. Que legal. Na época a gente se formava nessa forma. Cara, tu vê que loucura, né? É um Assim, treinamento igual, entendeu? você- Tem que se formar, tem que se puxar. Sim. Ter nota boas, né? Eu Sim. chegava antes no treinamento, era teste de conhecimentos. Chegar em Porto Alegre, chegava uma provinha sobre o tema. Tu vê, imagina, antigamente tu tinha uma linha de produção toda, né, formada por um grupo enorme de pessoas. Uhum. Cara, hoje os robôs estão fazendo ali quem acompanhou aí uma linha de produção recente, são diversos braços ali, todos automatizados, com uma regularidade incrível. Sim. Então tu vai visitar a máquina, é a mesma coisa que tu tá olhando teu computador ali funcionando com Aham. tantas tecnologias e tudo mais. Por isso que eu acho que tem um lado que a gente vê toda aquela tecnologia funcionando, e aí que cabe a comparação de quando tu vê não toda a máquina fazendo o trabalho, Uhum. mas tu simplesmente imaginar assim, tá, e quem que vai manter Uhum. esse mesmo grau de complexidade lá em Vacaria, que tá a 4.000 quilômetros aqui da fábrica. É isso Aí aí. que eu acho que é o grande pulo. Se tu for ver o trabalho dos chapeadores, que a gente tem que Uhum. fazer um programa sobre isso, Sim, é a sim. mesma coisa. Tu vê aquela carroceria toda entrando naquelas piscinas lá de Uhum. tinta lá e Faz quando o mergulho, né? faz um Uhum. mergulho, vira, O tratamento. tratamento todo, e aí tu vê o mecânico ali, pô, tem que salvar essa carroceria. Cara, é um trabalho de artista, meu, Com pra certeza. deixar esses carros que são caros com... E a importância, né, de ter pessoas realmente treinadas e capacitadas para isso acontecer, porque, como tu falou, cada veículo é um projeto específico, um trabalho, né, de muitos anos de empenho, de estudo para fazer. Beleza pura. Faz, testa, lança, bota no mercado como todo, né? Mas como tu falou, como é que aquilo que o fabricante está fazendo lá, né, propondo lá na fábrica, fazendo o seu marketing em cima, como é que ele acontece aqui a 4.000 quilômetros, enfim, onde é que for, né? Como é que faz tudo isso? Né? Treinamento das pessoas, né? E outra coisa, é feito o projeto, tem os pilotos que fazem os testes, né? Uhum. Mas, na verdade, quando lança um produto, cada região, o Brasil é grande, né? Sim. E cada região, dependendo, o produto vai trabalhar de uma forma diferente, por incrível que pareça. Olha aí. Tem essa... Tem. Tem diversas questões, né, climáticas. Climática, o Sim, Claro que tem Brasil, tudo. sim. pega na nossa região. Sim, tu pega da questão da umidade, tu pega a questão da temperatura do Nordeste, Aham. pega a temperatura do Só Rio pra do tu Sul. ver, uma época a gente pegou uns veículos aí, saía com um rádio de uma empresa. Os rádios de manhã cedo não ligavam. E daí nós ligávamos pro setor de engenharia, exato, o que é. E depois pelas 10 horas o rádio funcionava. Daí dava, na época dava um detalhezinho, né? Era um microprocessador, como fosse, vou falar assim, né? Uhum. Dava na região nossa e da Argentina, na região fria. E para cima não dava. Mas que bárbaro. Daí foi feito um estudo e foi identificado, ó, manda os produtos aqui, põe novo. E era só por causa da região fria. Só para tu ver. Tu imagina, não, mas imagina até chegar Até nessa chegar, conclusão. por isso que eu digo, não é. Eu vou contar uma história que está nos livros de administração. Muita gente que deve ter acompanhado essa aula vai lembrar disso que eu tô falando. Teve um caso muito interessante aqui no Brasil, eu realmente não vou lembrar a montadora, mas era de um cara que deixava o carro na frente de uma sorveteria. Vocês ouviram essa história aí? Não Daí me o cara recordo. pegava, toda vez que ele ia comer, ele ia com regularidade no lugar. Aham. E daí quando ele pegava 2 sorvetes, o carro dele não funcionava depois. Daí passava um tempo, o carro ligava. E quando ele pegava dava certo. Cara, eles chegaram num estudo do negócio que entre o cara ir buscar o sorvete dele e voltar, tinha tempo diferente de entre ligar e desligar o carro, que tinha um problema elétrico. Eu sei que eles chegaram na conclusão do problema elétrico partindo da lógica de ver os sorvetes. É um caso, é registrado nos livros de administração, tem a história do cara do sorvete. É coisas absurdas, assim, que tu percebe que nem tu trouxe agora, do rádio.
o Google me contou uma história também parecida, até não sei se tu não tá nessa história, mas ele contou que tinha um veículo aqui em Vacaria, um Golf, parece, não sei se a gente já conversou sobre esse caso, e aí o Golf que ele andava, que uma pessoa que tinha comprado esse Golf, que teve uma época que veio um número muito grande de Golfs para Vacaria, e aí o Golf andava na estrada de chão, entrava todo o pó na estrada de chão do Golf. Tô lembrado, eu lembro que a gente comentou essa história. Daí eu sei que ele. Daí o Gugu disse assim: ó, limpa todo o teu Golf, traz aqui que nós vamos mandar e não vai ter problema nenhum. Cara, daí eles fizeram um negócio com o Golf, não teve nenhum problema. Daí o proprietário ficou louco, eu queria devolver o carro, o que vocês fizeram? Cara, ele disse que quando ele pega a estrada de chão, ele ligava no 1 e formava pressão diferente dentro do carro. Tu pegou alguma história com essa? Tu lembra dessa história? Na época ali, esses carros aí, tipo, o Golf era importado. A gente que trabalhava na Fiat vinha o tipo, Pá, olha aí. a Tempra SW, e os caras que achavam que entrava pó. Daí nós tínhamos um professor nosso em Porto Alegre, ele falou, me dá esse carro aqui que eu vou andar onde vocês quiserem, e não vai entrar pó. Era a mesma história. Olha só. Fecha os vidros do carro, liga a ventilação e deixa no recírculo interno, não entra pó. Não entra pó. Cara, só pra minha história não ficar de maluco, tá, galera? Eu vou fundamentar minha história. Beleza. Aqui, ó. O caso ficou famoso na indústria automotiva, especialmente na General Motors, porque o cliente relatava que o carro não funcionava após comprar o sorvete de baunilha. Mas funcionava com outros sabores. Olha só. O problema não estava no sorvete, mas no tempo mais curto de atendimento para o sorvete de baunilha, que não permitia que os vapores do combustível se dissipassem no motor, causando dificuldade na partida. Olha só, cara. Não, mas tu imagina quanto cálculo, quanto engenheiro quebrando a cabeça pra entender isso. O nome tudo. do carro é Pontiac. Não recordo, nunca ouvi falar nesse carro aí. Mas a reclamação inicialmente foi considerada uma piada. No entanto, chegou à presidência que designou um engenheiro especialmente para o caso. O engenheiro acompanhou o cliente, confirmando a situação e usando o método de verificar no Gamba. Não sei o que é isso, verificar no Gamba, para observar o problema local. A causa foi descoberta que não tinha relação com o sorvete de baunilha, mas o serviço. O tempo reduzido não permitia a evaporação dos gases antes da próxima partida. Solução: o problema foi identificado e levou a alterações no sistema de alimentação da combustível dos carros da marca. O legado do carro se tornou um exemplo de como as empresas devem dar atenção a todas as reclamações, mesmo as mais inusitadas. Muito legal, que história, hein? Cara... Ô, Quilo, fala nisso. Lembra de algum perrengue que você passou nessa trajetória, nessa estrada de Fiat? Algum perrengue assim um pouco esquisito, ou enfim, que foi desafiador, algo assim que você lembra de algo que possa contar para nós aí nessa estrada aí de Fiat, algo, ou em outro veículo, é lógico, né? Que de repente tenha passado alguma coisa assim, meio inusitada? Ali numa época até, o Vitão, nós passamos ali, era em 91, os Uninhos, os primeiros injetados. Era 1.5 IE. Olha aí. Daí tinha um cara de Caxias, fazia Caxias Lages. E daí o carro, ele descia em Ponto Morto, a Serra das Antas ali. E ele disse que apagava o carro do nada. E daí caiu pra nós, que o cara passava aqui, era a passagem. E daí, na verdade, trocava, porque era tudo novo, né? Injeção eletrônica, a gente não tinha conhecimento suficiente. E daí o cara sempre reclamava que na época, o que era bico, trocava bomba elétrica lá atrás. Sim. E trocava sensor da marcha lenta e trocava central, um monte de coisa. Na verdade, aquela época que eu me recordo, ele quis trocar no amigo dele umas velas de ignição. E as velas de ignição eu tinha botado vela comum, né? Porque tinha as velas comuns, né? Sim. E as velas que vinham para os carros novos era resistiva. Era um jogo de vela. Naquela época a gente pegou, né? Nos anos 90 ali. Foi o que a gente quebrou a cabeça, não sabia mais o que fazer, chamava a engenharia, até o pessoal do Regional Porto Alegre vinha e... O que tem aí nesse Uno aí que tá... É isso aí, Quilo, muito bom. eu sinceramente, tu é o primeiro mecânico, a gente fica muito feliz, né, Digão? Primeiro mecânico que vem até o nosso podcast
E a gente fica muito feliz por isso, porque realmente é uma forma que a gente tem de valorizar um trabalho tão importante que é o trabalho do mecânico, que permite que a gente consiga realmente levar, né, o nosso dia a dia todo sem maiores prejuízos. Cara, dessa forma, o que que tu falaria para os mecânicos hoje, cara, que realmente façam outras pessoas escolherem essa profissão? Na verdade, o serviço, enfim, é gostoso, cara, fazer. Uhum, Entendeu? Não tem mistério. É ter paciência, né? Tem que ter, o pessoal, os novos que estão vindo aí, tem que ter paciência. E hoje eles têm muita informação. Nós, na época, nós tínhamos que pegar os manuais lá e ler, ter o uhum. entendimento. Hoje, tu com um notebook aí, hoje o Google, os caras têm muita informação, né? E na época nós não tinha, nós tínhamos que ir de atrás e puxar os livros lá e começar a ler e ter um entendimento e Sim, cálculos, tudo ali. E hoje já tá tudo bem. E ter paciência, ter um entendimento que as coisas assim, só que é uma gama muito grande de veículos hoje. E cada montador tem uma estratégia de funcionamento ali, cada caso é um caso. bem Entendeu? isso Cada mesmo. marca é uma estratégia que ele trabalha, ele gera um erro semelhante, mas na verdade tu pensa que é um negócio, é o outro. Então tem que ter um entendimento. E hoje tem as plataformas que ajudam, tá ajudando a gente também, entendeu? E hoje, desde um sinal ali que tu corta um chicote, o cara puxa um fio ali para alimentar algum outro sensor ali que dá uma interferência, gera um erro. Então, até o cara descobrir, até o cara abrir chicote, um fio rompido, desde um carro que porventura foi sinistrado, ele deu pouca coisa, mas esmagou um chicote, deu uma dobradinha no fio. Do nada ele começa a gerar uma interferência, um erro, daí isso aí, até o cara descobrir isso aí. Então, o pessoal hoje, para a geração nova, ter paciência e ter um bom entendimento de elétrica, hoje bastante eletrônica embarcada, e vai embora, cara. Vai embora. E Vai mercado embora. tem, né? Mercado tem. Que Com legal. certeza. Digão, meu amigo, vamos pro 21º? Vamos para o 21º. Eu só antes, Lucas, duas coisas que eu acho interessante nós aproveitarmos falar. Uma, eu queria aproveitar esse momento e ter um profissional aqui em mecânica, se nós pudéssemos dedicar um tempinho e pedir essa dica para o Quilo, para falar um pouquinho para o pessoal que está em casa, o pessoal que curte carro, a importância de uma manutenção, né? A manutenção no seu veículo, né? O que que isso faz, acontece, enfim, e proporciona aí desde questão de economia, mas também de segurança como um todo, né? E Lucas, eu acho também que a gente não pode deixar de falar, o Quilo está trazendo uma novidade aqui para a vacaria. Para quem não sabe, o Quilo hoje, né, de toda essa trajetória dele, hoje ele tem a empresa própria dele, que é Quilo Auto Center, né, que agora está em novo local, sede própria e tudo, para melhor atender o pessoal. E o Quilo está trazendo uma novidade aí, que vai ser uma palestra, um curso, né, de mecânica básica voltado só para mulheres. Boa, Só cara. para Que mulheres. legal. Então, Quilo, bem nessa ordem, meu amigo, se você puder falar para nós, primeiramente, a importância da questão da manutenção do veículo. Olha, hoje a manutenção do veículo, que tem vários itens, né? Desde procurar, desde calibragem de pneu, olhar o Uhum. alinhamento, entendeu? Usar o óleo recomendado pelo fabricante, entendeu? Se o fabricante ali montou, ele fez os testes de saturação do produto, usar o óleo recomendado, tá no manual. Lá no manual diz todas as informações, como tem que andar com o carro com peso, tanto calibragem de pneu, tudo. Dia de chuva, sempre as palhetas, um bom limpador. Não esquecer, o limpador de para-brisa, os caras só lembram quando tá chovendo. As palhetas, perdão. As palhetas, né? E tudo é item de segurança, entendeu? Checar a parte elétrica do carro, entendeu? E Farol. farol, né? Os caras esquecem, mas quando o step, quando tu vai precisar do step, tá vazio. Tá lá, descansando lá. Mas é como eu te falo, a manutenção preventiva é tudo, entendeu? Uhum. Fazer as trocas de óleo, tipo, pelo tempo ou pela quilometragem, mas não esquecer disso aí. É fundamental, porque a hora que tu precisar, numa emergência, vou ter que ir agora, um exemplo, para Passo Fundo, ou vou ter que ir para Curitiba, teu carro Uhum. tá prontinho, né? Entendeu?
Não deixar, e qualquer barulho que tu notar, desde suspensão também, hoje tu passa o interior e muita trepidação, alguma coisa, algum componente, coxinha, alguma coisa, ou se notou um barulhinho estranho, para uns minutinhos e verifica isso aí que tudo ajuda. Claro, muito bem. E essa questão agora do curso, né? Então, como a gente falou, Quilo Auto Center está com casa nova agora aí para melhor atender o pessoal, né? E uma das novidades que é para o mês de agora de outubro, né? É essa palestra aí de mecânica básica, mecânica fundamental para o público feminino, correto? Sim. Pode dar uma palhinha para nós aí de como é que vai ser esse curso, Quilo? Na verdade, esse aí tem um representante de uma empresa, Uhum. ele já fez em outras oficinas, entendeu? Daí ele queria fazer comigo, daí eu falei, não, vamos esperar até nós ir pra Casa Loja Nova. Casa Uhum. Nova. E daí pra gente fazer com os clientes da gente, ou até quem queira, né? A Sim. gente só entrar em contato para explicar para as mulheres, tipo assim, saber o nível, o nível do óleo, dependendo, verificar, tem dúvida, Uhum. abrir o capô, como abrir o capô, mostrar onde os níveis de líquido de freio, direção hidráulica, é só controle visual, ou até puxar para aprender, né? Saber tirar furou um pneu, claro que tem casos que elas não vão conseguir afrouxar um pneu, mas ensinar onde que coloca daqui a pouco você aperta, tá sozinho, entendeu? Tem que Sim. se virar. Ensinar onde tá o equipamento obrigatório, os itens de segurança, pelo menos o triângulo posicionar numa via, fica empenhada. Vai até tantos metros, tantos passos, e põe um triângulo para identificar, tá escuro, pedir a elétrica do carro, não tem nada para sinalizar. Só os princípios básicos ali, Que só legal. para ter um entendimento, para não ficar na dúvida, né? Daqui a pouco se aperta, pelo menos para explicar isso aí. E Muito desde legal. óleo, os padrões, né? O básico, Muito só o legal. entendimento, desde correia, o plano de manutenção, quando que tem que ser, Não, só isso e aí. fica aqui um parênteses, né? É lógico, o curso, né? A palestra é voltada exclusivamente para as mulheres, né? Mas os homens também, tem muito homem por aí que não sabe, não tem esse conhecimento. Então, é bom se informar, é bom buscar, né? Ir de atrás e coisa errada para evitar qualquer tipo de aperto, né? Então, mas muito legal, parabéns aí pela iniciativa aí de um curso, né? Muito interessante, muito legal, assim, acredito que e torcemos aí que tem uma boa adesão aí por parte das mulheres, né? A gente sabe que hoje em dia o público feminino já não é de hoje, né? Que dirige bastante, são independentes quanto a isso, vão para cima, para baixo de carro. Nós aqui podemos falar isso, né? Do quanto que acontece e nada mais justo que isso, né? Proporcionar essa ajuda, esse conhecimento aí para evitar até algum problema maior aí na frente. Muito bom, parabéns. Sim. Beleza. Quilo, muito obrigado por ter vindo ao Acelera Diário. Digão, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Lucas. Para você aí de casa, não deixe de conferir e apoiar os nossos apoiadores, o pessoal do Posto da Júlio, Franco Multimarcas, tem também o pessoal da Autovia e o pessoal da Covibras Moto Honda. Continue acompanhando o Acelera Diário, a qualquer momento estaremos de volta com outras informações. Valeu, pessoal, até a próxima.